Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Está todo mundo feliz com Jesus? Graças a Deus é motivo de alegria a gente estar aqui, carregado da palavra. E eu peço que o Espírito Santo faça em cada coração o entendimento que a palavra dele é perfeita e completa. Hoje eu vou falar do sonho de José. Então vamos abrir a nossa Bíblia no Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 37. No versículo 3. Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 3. Eu vou ler 3 versículos, porque nós vamos ler 3 versículos, porque os outros eu vou lendo e comentando. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: ora, Israel amava mais José do que toda a sua... amava mais José do que todos os outros filhos, porque era todos os seus outros filhos, porque era filho de sua velhice. Amado, mandou fazer para ele uma túnica tala, de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, disseram, ou melhor, odiaram-no, e já não podia falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou o seu sonho aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ele odiava ainda mais. Eu vou parar até no versículo 6, no versículo 5, e vou dar continuidade comentando. O irmão pode se sentar. Muitas vezes a gente fala assim: sonhos não é bom comentar. É isso que eu estou falando de sonho. Seria um projeto. Aqui a Bíblia vem dizer do sonho de José, mas o sonho dele era vindo do céu. Era uma coisa verdadeira. Tanto é que se a gente for ler toda a história dele, a gente vai perceber. Será que ele tivesse essa mente de não comentar sobre o sonho dele, teria surtido efeito no que aconteceu na vida dele? Alguém saberia? Ele não estava nem na história. Por quê? Ninguém ia saber, aconteciam as coisas, mas não era, vamos dizer assim, de conhecimento das pessoas. Só que aqui, tratando dos sonhos de José, era um projeto de Deus. Ele sonhou quando ele tinha 17 anos. E nos mesmos 17 anos, os irmãos que odiavam ele queriam matá-lo. E nesse momento discutiram entre eles lá, decidiam o que faria com ele. E passado durante
a decisão que eles tiveram de jogar ele numa cisterna em vez de matar. Eles ficaram, que foi um plano de Rubem. Rubem falou assim, Rubem pensou da maneira dele. Eu falo para meus irmãos jogar ele lá na cisterna, lá no poço seco, e depois todo mundo vai embora e eu venho e levo ele para o meu pai, de volta para o meu pai. Mas só que infelizmente o projeto de Deus era felizmente para ele, mas naquele momento era infelizmente. Veio aqueles pessoal que fazia comércio, que eram os amadelitas, se eu não estou enganado aqui. E eu vou achar aqui, depois eu falo para vocês. E vinha esses homens que descia para o Egito. E aí, o que eles vieram na cabeça dele? Vamos vender José como escravo. E foi o que fizeram. Vender José como escravo. Pegaram 20 moedas de prata e pegaram a túnica dele, que era de valor, o pai dele tinha dado para ele por amor, e pegaram essa túnica e molharam ela em sangue de um animal para poder enganar o próprio pai. Então, resumindo, todo o plano deles, a nossos olhares, é plano macabro, é planos que não é de Deus. Como que Deus vai ter um plano de matar alguma pessoa? Não é? Mas aí nós temos que ter a visão de que Deus usou aquela forma para poder levar José aonde que ele precisava levar. Deus usou daquele caminho naquela época. Então muitas vezes ele está passando por certas situações e nós não entendemos. Isso não é de Deus. Deus não ia fazer isso comigo. Aí é onde a gente está enganado. A gente está passando por situações difíceis, complicadas, que a gente vai analisar mais o que eu fiz. O que eu fiz para estar passando por essa situação? O que José tinha feito para passar o que ele estava passando? Então, vamos compactar essa situação aqui para a gente entender a realidade da vida, colocando na situação de hoje a vida de José. Se a gente olhar lá em Mateus 11, capítulo 11, versículo 12, está escrito: o reino de Deus é tomado à força. Então veja bem, o reino de Deus é tomado à força. Se a gente prestar atenção nessa palavra, a gente vai ver que todos os homens de Deus passaram por momentos difíceis na vida deles. Todos. E eu não me lembro que eu já li alguém, alguma pessoa que não passou por momentos difíceis. E José não foi diferente. José não foi diferente. Então, vou ler essa parte do início, para a gente dar continuidade. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de
pai e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. Amado, era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica tala de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, pois isso o odiaram mais ainda. Ele lhe disse, peço que ouça o sonho que tive. Sonhei que estava amarrando feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu, no caso do feixe dele. Então os irmãos lhe disseram, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho, o pai e os seus irmãos, o pai repreendeu, dizendo, que sonho é esse que você tem, ou melhor, que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e os seus irmãos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Você vê que o sonho dele eu não fiquei bom da tosse, não quero me deixar muito fácil, mas espero a gente chegar lá. Glória a Deus. Tem a água que vai lavar a garganta. Então, conforme a gente pode ver nesse texto, o pai deles, muito que amava ele, incomodou com o sonho dele. Mas como, meu filho? Até eu, a sua mãe, seus irmãos vai ter que inclinar diante de ti? Ele, no meu entender, inocentemente estava contando um sonho. Creio eu, ele não estava pensando em ser um rei naquela época. Porque para se inclinar diante de uma pessoa, aquela pessoa tem que ser rei ou ser alguma pessoa muito alta para poder ter esse tipo de reverência, né? A gente prestar reverência a essa pessoa. Então,
José, o pai de José guardou no coração aquela palavra dele, aquele sonho dele, e ficou quieto, né? José é vendido e levado para o Egito. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois, vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com ele, com os seus irmãos, com o rebanho, e traga-lhe notícia. Então você percebe que Jacó, Israel, ele não acreditava em nenhum dos outros filhos mais velhos. Estava acontecendo aquela demora fora do normal. Quem ele mandou ir atrás? O mais novo, em quem nele acreditava. Ele acreditava nele porque percebeu, e pai conhece o filho. E quem a gente leu a história dos filhos de Jacó, sabe quem era cada um deles. Não era, ninguém era santinho, ninguém era bonzinho. Tanto é que o resultado a gente vê aqui na passagem do sonho de José, na passagem da vida de José. E aí ele foi e não encontrou naquele lugar aonde o pai tinha mandado. E siga. E um homem encontrou José que andavam errante pelo campo e lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando o meu irmão, ou melhor, os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos, adota. Então José seguiu atrás dos irmãos e o encontrou em Dotã. De longe eles viram antes que chegasse e conspiraram contra ele para matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venha, pois, agora e vamos matá-lo, jogar o corpo numa dessas cisternas. Tiremos que um animal selvagem o devorou. Veja em que vão dar o sonho dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos dele e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. E Rúben disse isso para livrar dele, a fim de levá-lo de volta ao pai, né? Porque jogar a pessoa no deserto, dentro de uma cisterna, não está fazendo mal nenhum, igual o irmão
falou, não vamos fazer mal nenhum a ele, vamos jogar lá e deixar. Mas a ideia do irmão não era os outros 10, por exemplo. Eles eram em 11, mas José era 12. Tanto é que tem até a tribo, né? Todo mundo sabe que as 12 tribos é os 12 filhos de Israel. E José fazia parte dessa família. Então, enquanto eles estavam maquinando a morte de José, depois que eles fizeram isso, que o irmão deu ideia, jogou na cisterna, sentaram tranquilamente para comer, fazer uma refeição. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelita vinha traziam especiaria, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão, depois escondermos a sua morte? Venha, vamos vendê-lo ao ismaelita e e não façamos mal, pois é nosso irmão e do nosso sangue. É engraçado, vender o irmão como escravo para uma outra nação. Na verdade, quem estava comprando não era nem do Egito, era de uma outra nação. E o plano de Deus, ele é em linhas tortas, mas é reto. Deus escreve certo em linhas tortas. Muitas vezes a gente não entende o que vem acontecer com a gente, mas conseguiram vender, conforme eu já disse, 20 moedas de prata e levaram ele para o Egito. Lá no Egito venderam para um capitão da guarda do faraó, melhor de faraó. E esse foi ser mordomo. Eu vou resumir, porque senão a história é grande. Mas ele foi trabalhar nessa casa, e acontecendo que a mulher do capitão se engraçou com ele, foi até atentar ele em tomar a túnica dele e ficar com a túnica, porque ele não queria trair o próprio patrão, e não era do estilo dele, que ele era um homem de Deus. E o que aconteceu? Foi parar na cadeia. Na cadeia ele já chegou, e o chefe lá da prisão já colocou ele como cuidador daquele lugar. Todo lugar que ele chegava, ele se saía. Ele mandava nos outros presos. Ele não era um preso, ele era vamos dizer assim, um zelador daquele local. Tinha autoridade. E ali também eles conviviam com sonho. Teve um padeiro, teve um confeiteiro que sonhou, e ele interpretou os dois sonhos do jeito que ele interpretou, aconteceu. Um deles, pelo sonho que contou, José falou que ele ia morrer enforcado. Foi o que aconteceu. E o outro
saiu, ficou livre, voltou a trabalhar com Faraó. Ele era copeiro, se eu não me engano agora. Eu não vou ler todo o texto porque vai passar o tempo. E o que aconteceu? Ele voltou a trabalhar com o Faraó, mas quando ele saiu da prisão, José já falou para ele: fala de mim para Faraó. Mas ele foi trabalhar e esqueceu de José. Não quis, nem lembrou, não falou nada de José para Faraó. Estava trabalhando. Mas lá um determinado dia ele escutou, ou melhor, Deus já levou até Faraó José, que estava naquela prisão, e era uma pessoa que descobria, vamos dizer assim, que analisava sonhos, que descobria o que queria dizer a cada sonho. Chegando no ouvido de Faraó, Faraó perguntou para o copeiro, e o copeiro contou para ele a história que tinha acontecido. Faraó já tinha passado por todos aqueles adivinhos dele lá. Aqui diz outra palavra, mas eu não estou lembrando agora. Ele já tinha passado todos. Tinha passado, ninguém revelou o sonho de Faraó. Então, Faraó mandou chamar José. E José foi até Faraó. E Faraó contou o sonho para ele. Contou os dois sonhos. Um sonho era que ele via 7 vacas gordas saindo do rio. E após essas 7 vacas gordas, vinha 7 vacas magras. E as 7 vacas magras comia as 7 vacas gordas. Ele pegou, foi dormir, quando sonhou de novo. Com 7 espigas mirradas de milho e 7 espigas granada, espigas boas, e aquelas 7 espigas mirradas comia as outras 7 espigas boas que tinha dado muitos grãos. Aí José falou para ele: os dois sonhos querem ser a mesma coisa. Você vai ter 7 anos de fartura, as 7 vacas magras, as 7 espigas granadas, bem granadas. Quer dizer, 7 anos de fartura. Muita fartura. E as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas, quer dizer 7 anos de fome em toda a terra. E aí, conforme já era de Deus, é Deus que estava falando por ele. Quando a pessoa confia, caminha com Deus, conforme José caminhou, enfrentando todas as dificuldades que ele teve, Faraó acreditou no que ele disse. Faraó também podia não acreditar no que ele falou. Conforme não acreditou em, sei lá, mais de 100 adivinhos que ele tinha. Mas quando José falou, era Deus falando. Muitas vezes a gente vê certas situações acontecer e acha que aquilo ali é aquela pessoa. Mas nós temos que ter um discernimento como teve Faraó. Muitas vezes não é aquela pessoa que está ali. Aquela pessoa está sendo usada por Deus.
Tanto é que o que aconteceu? 7 anos de fartura. Depois, 7 anos de fome, sem chuva, terra seca. Mas Faraó acreditou em José, tirou o anel do dedo, colocou no dedo dele e mandou vestir roupa de linho fino e deu um cargo para ele de governador do Egito. Glória a Deus! Então olha o sofrimento que ele passou para chegar lá. Olha o sonho dele, o que ele estava dizendo lá e o que ele alcançou aqui. Mas antes disso teve um deserto, conforme a irmã Maria falou aqui sobre a irmã, que nós temos que orar por ela, que Deus vai dar força para ela, a irmã Néia. Deus vai cuidar, é só ela acreditar. Então, José foi uma pessoa que enfrentou, foi um homem que enfrentou dificuldade, desde os 17 anos aos 30 anos. A partir daquele momento, o cara saiu de dentro de uma cadeia, entrou num palácio e já ficou com um anel de governador, já vestiu roupa de linho, já começou a governar no outro dia. Aonde Faraó ia, a primeira era a carruagem dele, a segunda era de José. E o que Faraó colocou na mão dele foi, depois dele, só Faraó, ninguém mandava nele a não ser Faraó. E aí, eu creio que alguém conhece a história. O que aconteceu? Nos 7 anos de 7 anos de fome, pegou também a família de Jacó, de Israel, do lado. Morava longe dali, do Egito, lá em Hebron, onde eles moravam. Eu não pesquisei quantos quilômetros era, mas era viagens longas. E o que aconteceu? Eles ficaram sabendo que o Egito tinha alimentação para passar aquela fome. Foram buscar. Quem foi buscar? Os mesmos irmãos que venderam José para os mercadores ismaelitas. Imagina esse pessoal chegando, buscando, querendo comprar, e encontra José. Eles não conheceram José porque José tinha 17 anos. Então ele é lógico, ele devia ter encorpado mais, devia ter crescido até, porque 17 anos ainda cresce depois de 17 anos. Você dizia, meu pai e minha mãe, que até 21 anos a gente cresce. Não sei se é verdade, eu não prestei atenção nisso. Mas não reconheceram. Isso é tudo um propósito de Deus. Se ele chegasse a reconhecer José, já tremia na base logo no primeiro momento. Mas Deus revelou para José quem era ele. José conheceu. Então aquilo que é preparado por Deus, pode chover, pode fazer sol, Ele vai alcançar. Agora, o diferencial disso é que às vezes a pessoa encontra uma pedrinha no caminho, ela já desiste. Uma pedrinha. José encontrou montanhas na frente. José encontrou feras indomáveis, como a mulher do Potifar, lembrei o nome do homem lá. Ele enfrentou aquela mulher, mandava nele
tinha que respeitar a posição dele, respeitando o próprio marido dela. Mas ele foi fiel a Deus. Aleluia. Ele foi fiel a Deus na situação. Glória a Deus. Com o pai dele. Ele foi fiel a Deus com os mercadores lá, os ismaelitas. Ele foi fiel a Deus quando eles venderam, que ele não podia mais falar, não quero ser vendido, não tem como. Ele era escravo, passou por todo o sofrimento, viveu uma vida de aprisionado, mas ele venceu. E os irmãos dele, o que aconteceu? Os irmãos dele foi depender dele lá depois. Aí onde está a história? Ali ele era o verdadeiro feixe. Ali os irmãos estavam obrigados a se reverenciar ele naquela situação. Veja que situação constrangedora para eles, sendo que até então eles não sabiam. E José fez todo um teatro, mandou colocar o mantimento no saco dele, mandou pôr o dinheiro de volta, mandou eles trazer o irmão mais novo. Teve toda essa história, teve tudo isso acontecendo. Eles ficaram apavorados quando foi tirar o alimento para poder tratar do animal, e aquele dinheiro lá de volta, sabendo que eles precisavam voltar para buscar alimento de novo, não tinha outra alternativa. Olha que situação complicada. E aí, resumindo aqui, eles fizeram a primeira viagem, o pai não queria liberar o filho, que era o filho mais novo, já tinha acontecido com José. Como que ele ia acreditar que esse filho ia voltar para a mão dele, para perto dele? Não conseguia, mas foi obrigado a liberar, porque senão morria de fome, não tinha outra alternativa. E aí, resumindo, eles voltaram, teve toda uma demanda com o pai, teve toda uma situação difícil, e na mesma situação, a volta deles tiveram o mesmo momento, o mesmo problema. Eles trouxeram o dinheiro que estava no saco de cada um, trouxeram de volta com medo de ser uma armadilha para os caras prender ele, porque José estava chamando eles de espião, estava lá para espionar o outro estado, outro país. E eles, não, nós somos trabalhadores, nós somos honestos. Só não contou o que eles tinham feito, irmão, não contou de jeito nenhum. Mas no fim, José chamou eles para um almoço de figueira e foram almoçar na casa do governador. Os irmãos foram almoçar na casa do governador. E ali naquele momento, José várias vezes já chorou diante da situação. Naquele momento José chorou muito, abraçando o irmão mais novo, que é Benjamim. O nome do irmão mais novo é Benjamim. Mas ele não esquecia do pai, ele já sabia que o pai dele era vivo ainda. No fim da história, eles trouxeram o pai também. Mas naquele jantar, os irmãos tiveram o prazer de saber que tudo aquilo que eles estavam recebendo era daquele irmão que eles odiavam. Por isso, meu irmão, eu quero dizer isso para vocês. Se você odeia alguém, tenha cuidado. Às vezes pode ser, às vezes não. Com certeza não é Deus que está trabalhando no seu coração. Não tem por que você odiar o irmão. Não tem por quê. O que faz a tua cabeça, a nossa cabeça, é o inimigo da nossa alma.
Se a gente vê Efésios 10, ou melhor, Efésios 6, 11, capítulo 10, versículo 11, da armadura de Deus, lá está dizendo: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então a gente tem que ter em mente, estar preparado. Eu costumo dizer, às vezes tem gente, quando a gente fala vigia, nós temos que vigiar a nossa mente, o nosso coração. Eu tenho um amigo que ele fala assim: o passarinho pode até pousar na tua cabeça, mas ele não pode fazer ninho. O pensamento é esse. Se o pensamento vem, o inimigo joga a flecha, você aceita, o que vai acontecer? É o passarinho fazendo ninho ali, e ali vai dar resultado, vai dar frutos. O fruto do mal é mal. Só que a pessoa no início não analisa. É igual aconteceu com os irmãos de José. Vê se eles analisaram que poderia ter uma consequência dessa. Nunca. Só se Deus falasse para eles. E assim é a nossa vida. Nós, uns com os outros. No capítulo 15 de João, Jesus, se eu não estou enganado, é 15 ou 16. Está marcado na outra Bíblia, esse aqui não está, essa aqui não está. Jesus fala que o mandamento dele é esse: amai uns aos outros. Ele fala até assim: vai e dê frutos, e seu fruto permaneça. Eu acho essa palavra frutos muito bonita a palavra frutos. A Bíblia fala muitas vezes, em muitos lugares, muitos livros, ela fala do fruto daquilo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos dá fruto. Então vamos fazer para dar boas sementes, para nós colher bons frutos. Vamos para dar boas sementes para nós colher bons frutos. E conforme está escrito, mas quero fazer mais essa citação da semente. O semeador. Teve a semente que caiu na terra fértil, teve a semente que caiu na terra espinhosa. Então isso é o nosso coração. Espero que essa palavra que eu trouxe aqui para cada coração, ela dê bons frutos. Que esse fruto permaneça, como disse Jesus. Permaneça para sempre. Que Deus abençoe o nosso ministério. Deus é Deus. Abençoa cada um que faz parte desse ministério. Deus abençoe o pastor, a pastora. Eu agradeço a oportunidade que tive, a oportunidade maravilhosa que Deus nos dá. Preparado, a gente nunca está para pregar, né? A gente precisa, o texto era grande, precisava ter feito um esforço grande, mas não foi possível. Mas a gente, conforme eu li várias vezes, a gente tem em mente, não lembro em detalhes, mas tem em mente o texto, a história, né, que vem dizer, vem falar sobre o assunto. E resumindo, o assunto é o amor de Deus. E José foi um exemplo para a nossa luta. Muitas vezes sonhos não devemos contar, mas se o Espírito Santo incomodar você para contar o sonho,
conta, porque não é da tua competência esconder esse sonho, assim como aconteceu com José. Ele não confessou. Eu com 17 anos, ele ainda não era uma pessoa tão madura, mas em Deus ele era, porque ele ouvia Deus e fazia o que Deus mandava. A partir do momento que você ouve Deus e faz o que Ele te manda, você está no caminho da salvação, está no caminho da vida, está no caminho do amor. Porque Jesus disse: o mandamento é esse: amai uns aos outros como eu os amei. Amém? Glória a Deus. Vamos dar um glória a Deus forte então aí? Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado por tudo, Deus. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Amém.